Olá, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós. Vamos dar continuidade, hoje é a terceira semana, sobre a nossa série de estudos de meditações sobre o Reino de Deus. O texto base é Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, que o Senhor possa aplicar a sua palavra ao meu coração e ao seu coração, e que a gente possa se permitir que o Espírito Santo nos introduza na dimensão da sua palavra, na dimensão do seu propósito para o nosso crescimento em discernimento, em maturidade, em mais conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Hoje vamos começar analisando, em relação à meditação sobre o reino, qual é a realidade do reino, né? Então, qual deve ser a nossa atitude e qual deve ser a nossa resposta ao reino de Deus? Você pode dizer, bem, o reino de Deus é muito espiritual para ser real e para mim não é real. Então, o que a gente pode pensar? Se você pensa assim, é exatamente porque vive pelo seu homem exterior, pela velha natureza, ou por aquilo que você pode ver, por aquilo que você pode ouvir, que você pode sentir, que você pode tocar. As coisas do mundo, elas passam a ser reais para você, e a partir daí as coisas de Deus são irreais, né? Mas se a gente viver pela vida de Cristo em nós, não há nada mais real para a nossa vida do que o reino de Deus. Então, somos convocados, buscai primeiro o reino de Deus. Então, o que significa o que é buscar, né? Buscar primeiro. Buscar não é uma palavra casual. Buscar envolve propósito, envolve determinação, envolve esforço, energia, né? Você coloca seu coração sobre aquilo, isso é buscar, tá? Você se caminhar a partir daquilo que você entende que é prazeroso para você. Então, que você possa perguntar para você mesmo, né, se você está realmente buscando o reino de Deus. E uma pergunta várias perguntas eu vou fazer para você. Primeira, você já viu o reino de Deus? Esse é o propósito da sua vida, né? Buscar o reino de Deus. Você está determinado a encontrar o reino. Você está disposto a pagar o preço para ter o reino de Deus. Você está disposto a não parar até que encontre plenamente o reino de Deus, né? Você faz do reino de Deus e dessa busca uma prioridade, ou as suas prioridades são as coisas do mundo, né? Você deve pensar, mas e quanto a mim? Né? Quanto à minha família? Quanto a isso? Quanto àquilo? Você já se perguntou? E quanto ao reino de Deus? É importante entender. Buscar primeiro o reino de Deus, se a gente realmente busca o reino de Deus, né, a gente se aplica, né, e busca fazer dele a nossa primeira prioridade. E busca desejar sacrificar as outras coisas, porque isso é mais importante para nós. Essa é a verdade do nosso Senhor e é o seu convite para nós, né? Se você está vivendo nesse mundo, todas as coisas são necessárias, mas você não deveria viver como aqueles que ainda não foram alcançados pela promessa. Você deveria viver como vive cada filho de Deus, né? Jesus, ele nos exorta a isso. Qual é a provisão de Deus para quem está buscando o reino de Deus? Se você fizer essa pergunta ao Senhor, obviamente que a resposta vai ser sempre e constantemente: eu cuidarei de você, né? Lá em Hebreus capítulo 13, verso 5, ele vai dizer que nunca nos desamparará, nem nunca nos abandonará. Então, graças a Deus que ele nunca falha. E pela graça de Deus, eu especificamente tenho servido ao Senhor há 27 anos e posso testificar que a sua palavra é verdadeira. Ele nunca me desamparou. Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, a razão pela qual a gente está preocupado com todas as coisas é porque a gente coloca uma ênfase errada na vida, né? A palavra tem nos mostrado que piedade com contentamento é grande ganho. O Senhor, ele não nos prometeu luxúria, mas ele nos prometeu o suprimento das nossas necessidades. Então, nada é mais sábio do que a gente entender que buscar o reino de Deus deve ser a prioridade. Isso
vai revolucionar plenamente a sua vida. Uma outra coisa que a gente deve fazer é orar pelo reino de Deus. A Bíblia nos diz que a gente deve orar pelo reino, né? A palavra de Deus, na oração que Jesus ensina aos seus discípulos e nos ensina ali no Pai Nosso, ele diz, né, logo na introdução: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E aí o que é orar? A oração vai expressar exatamente o que está implícito em nosso coração. Nós realmente desejamos o reino tanto para assim orarmos por ele, para que ele venha, para que ele seja pleno em nossa vida, para que ele se estabeleça no mundo. Você já orou sobre isso, né? Venha o teu reino. Qual é a sua oração? Possivelmente seja dê-me isso, dê-me aquilo, seja rápido, né? Então, se você está nessa dimensão, você pode avançar até um pouco mais na dimensão negativa. Porque se você pensar que o Senhor não está lhe atendendo, está muito vagaroso na resposta para as suas petições, você vai começar a murmurar. Porque se aquilo não vem, você vai ficar ofendido. E aí é importante você mudar o foco e orar, venha o teu reino. Porque a oração, ela vai mudar também a nossa vida. A gente pensa que a oração vai mudar as coisas. Não, não. A oração, ela muda a mim e a você. Se você ora, você vai ser mudado. Tem um exemplo de um grande servo de Deus que viveu nos idos de 1900 no século passado, né? E ele tinha uma expressão de oração, quando ele era perguntado, o nome dele era Evan Roberts, ele foi um vaso usado por Deus no reavivamento ali na Inglaterra, e ele se escondeu por um número de anos, passou muitos anos escondido, e quando as pessoas perguntavam a ele o que ele estava fazendo, ele dizia: estou orando a oração do reino. E ele foi um dos precursores desse reavivamento ali. Então, proclamar o reino de Deus é fundamental. Evan Roberts fez isso. E esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações, e então virá o fim, como diz Mateus 24:14. E a mensagem do reino, o evangelho do reino, deve ser pregada através das nações, para quê? Para preparar o caminho. E aí virá o fim. Estamos vivendo esse momento reflexivo sobre a necessidade de partilhar para as pessoas mais próximas o evangelho do reino, porque o fim está próximo. E esse tempo, né, é exatamente o tempo e a hora de nós proclamarmos a mensagem do reino. O desejo do meu coração, o desejo do Espírito Santo é que todos estejamos envolvidos nessa missão de proclamar o evangelho, porque dessa forma a gente vai ser digno do reino de Deus. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 1:5, que a gente deve ser digno do reino de Deus. Então, em todas as coisas que a gente faz, a forma com que a gente gasta o nosso tempo, a forma com que a gente estabelece as nossas prioridades, a forma como a gente vive, as coisas com as quais estamos ocupados, né? A gente precisa perguntar: será que eu sou digno do reino de Deus? É dessa forma que os filhos do reino deveriam viver? Então, amado irmão, amada irmã, vamos meditar nessa palavra, né? E vamos colocar diante de Deus o nosso coração, a nossa mente, para que o Senhor possa nos mostrar exatamente como na petição do salmista, né? Ó Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, que eu e você possamos se permitir ser sondados pelo Senhor. Amém? Então vamos orar. Querido Deus, o Senhor diz na tua palavra: busque primeiro o meu reino e a minha justiça, porque todas as demais coisas eu vou acrescentar. E a gente crê em Ti, a gente crê na tua palavra. E agora, Senhor, que o teu Espírito Santo possa conduzir cada um que vai ouvir essa mensagem na dimensão de praticar a tua palavra, para que tu possa provar cada um de nós, provar a nossa fidelidade e, ao mesmo tempo, que a gente possa provar a tua fidelidade, porque o Senhor continua sendo fiel. E nos livre, Senhor, das influências maléficas desse mundo e nos capacite a viver sob a dimensão da tua soberania e do teu reinado, porque queremos honrar a Ti,
queremos honrar ao teu Filho, queremos honrar a nossa inclusão no teu reino. E nós choramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.